Olá pessoal, tudo beleza? Hoje iremos iniciar uma nova série de vídeos no qual vamos falar sobre os temas do direito constitucional. Iniciando hoje, vamos falar um pouco sobre os princípios fundamentais. Como tem muito conteúdo nessa temática dos princípios fundamentais, vamos dar início falando somente sobre os principais pontos do caput do artigo 1º. Então, se gostam desse tipo de conteúdo, deixem um curtir, se inscrevam no canal e também deixem nos comentários sugestões ou dúvidas que estarei respondendo o mais breve possível. Então, sem mais delongas, vamos para o vídeo. Bom, pessoal, a temática dos princípios fundamentais, ela é de suma importância dentro do nosso estudo do direito constitucional, principalmente para entendermos a fundação e também os alicerces da nossa Constituição e da nossa sociedade. E é lá no título 1 da nossa Constituição, denominado Princípios Fundamentais, que vamos ter os fundamentos da República Federativa do Brasil, que são os poderes do nosso país, os objetivos e também os princípios que a República Federativa rege em suas relações internacionais. Então, os princípios fundamentais dentro da nossa Constituição vão estar ali elencados dentro do artigo 1º até o artigo 4º da nossa Constituição. Então, de início, ao analisarmos o artigo 1º da nossa Constituição, ele traz aqui conceitos importantíssimos para nós. Então vamos ter lá o artigo 1º da nossa Constituição, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e também do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos. Então, nessa nossa primeira exposição, vamos ter aqui alguns itens interessantes no artigo 1º que denota uma maior análise. Então vamos ter aqui República, Federação, União indissolúvel e também vamos ter Estado democrático de direito. Então, República. Primeiramente, vamos conversar aqui um pouco sobre República. E o que seria República, né? Da onde vem esse nome República? O termo república ela deriva do latim res publica, tá? Res publica e tem um significado literalmente de coisa pública, né? Aqui res e pública de pública. Isto é, aquilo que diz respeito ao interesse público de todos os cidadãos. Então, república é uma forma ou modelo de organização política que teve origem na Roma antiga, tá? Teve uma origem lá na Roma antiga, no século 6 a.C., após a derrubada do último rei etrusco, tá? Então, essa basicamente seria aqui a etimologia desse nome, né, da república, né, de res publica, coisa pública. E qual que seria o conceito de república, né? A gente viu agora o que é a etimologia, né, o sentido da palavra de república, qual seria o conceito de república. Então, a gente tem que república é uma forma de governo, tá, pessoal? Uma forma de governo através do qual os representantes políticos, eles são eleitos de modo democrático, ou seja, através de voto, seja ele direto ou indireto, para exercerem seus mandatos temporariamente, tá? Então, a gente tem aqui um pequeno conceito que seria república, é uma forma de governo através do qual os representantes políticos eles são eleitos de modo democrático, né? Através do voto, seja ele direto ou indireto, para exercerem os seus mandatos temporariamente. Isso significa que existe aqui uma eleição a fim de que se escolha o governante que, por sua vez, não permanecerá por tempo indeterminado no poder, como era antigamente na monarquia, né? Então a gente tem essa diferença em relação da república e da monarquia, no qual a gente tem aqui representantes políticos que são eleitos de modo democrático, né, pelo povo, e seus mandatos eles serão temporariamente. Já na monarquia, a gente tem um rei que é colocado, né, ele traz aqui a sua linhagem hereditária e tem mandato vitalício, né, e depois no qual ele morre, exerce aí a função de rei, novamente um filho seu ou então uma pessoa da família. Voltando, na república, os governantes eles são escolhidos pelo voto popular
e tem mandatos limitados, como falamos. Geralmente, esses mandatos eles são definidos por uma Constituição. O poder ele é distribuído entre diferentes instituições, como o Executivo, Legislativo e também o Judiciário, de forma a garantir a separação dos poderes e também o equilíbrio entre eles. Além disso, a República ela é baseada no respeito aos direitos humanos, na igualdade perante a lei e na proteção da liberdade individual. Então a gente tem aqui que a República, além disso, além dela ser uma forma de governo representada por direitos, por representantes políticos eleitos pelo povo de modo democrático, tendo aqui o seu mandato temporário, também é no qual a gente traz que ela é baseada no respeito aos direitos humanos, na igualdade perante a lei e também na proteção da liberdade individual. Não se esquecendo da separação dos poderes, tá? Aqui não existe uma pessoa no qual não vai exercer todas as funções, tá? Não vai ser, por exemplo, o rei, no qual ele legisla, ele executa e ele também julga, né? Aqui a gente tem funções diferentes, né? Vamos ter os poderes do executivo, legislativo e também judiciário, tá? Avançando, a gente tem que no Brasil tivemos a implementação da República, tá? A implementação da República em 15 de novembro de 1889, tá? 1889 tivemos a implantação da República no Brasil, com a instituição de um governo provisório sob a presidência de Deodoro da Fonseca. Com a proclamação da República, foi adotada aqui uma nova Constituição e estabelecido um sistema político baseado na separação de poderes e na eleição de representantes pelo povo. Como a gente disse, o Marechal Deodoro da Fonseca ele assumiu a presidência provisória do país e deu início então a um período de transformações políticas, econômicas e sociais no Brasil. Bom, para que a gente possa entender melhor sobre a República, devemos fazer aqui um parêntese e falarmos um pouco sobre forma de governo e também sistema de governo, que causa bastante confusão em relação a essas duas terminologias, forma de governo e sistema de governo. Então a gente tem aqui que as formas de governo, elas podem ser divididas em república, monarquia e também teocracia. Na república, o poder ele vai ser exercido por representantes eleitos pelo povo, que atuam em nome de interesses coletivos da nação. A autoridade ela é investida no povo, que exerce o poder por meio de eleições livres e justas. A república ela é baseada então no princípio da separação dos poderes e na proteção dos direitos e liberdades individuais, como a gente viu até agora. Então aqui a gente tem, na República, representantes eleitos pelo povo, A gente também tem a questão da separação dos poderes, tá? E também os direitos e liberdades individuais. Então, vamos ter na República, só revisando, representantes eleitos pelo povo, separação dos poderes e direitos e liberdades individuais. Já na monarquia, vamos ter que o poder ele será exercido por um monarca, tá? Um monarca que geralmente ele herda o trono por meio de uma linhagem hereditária. O monarca pode ter poderes limitados ou então absolutos, dependendo do sistema político adotado pelo país. A monarquia ela é geralmente acompanhada de uma
cultura e tradições específicas, e o papel do monarca pode ser cerimonial ou ter um papel ativo no governo do país, tá? Então, a gente tem aqui monarquia, vamos ter aqui um monarca, né? A gente pode chamar de rei, tá? Ele pode ter poderes limitados ou então absolutos, tá? A gente vê mais isso, né? Por exemplo, um monarca, um rei, no qual ele pode ter um poder limitado na questão do Reino Unido, né? Lá tem a rainha, né? Tinha a rainha, agora é um rei, e lá é limitado, porque é limitado pelo parlamento. Os reis, né, com os poderes absolutos, existia mais anteriormente, né, no qual a monarquia era basicamente em todo o mundo existia esse tipo, né, essa forma de governo da monarquia, no qual existiam reis. Depois veio a república com a questão do poder ser do povo, né, e assim ter os seus representantes que são eleitos pelo povo. Já na teocracia, o poder político e o poder religioso, eles são combinados e a autoridade é investida em líderes religiosos ou então em uma religião em particular. As leis e a governança do país são baseadas em princípios religiosos e podem ser interpretadas pelos líderes religiosos. A teocracia, ela pode ser governada por uma ou então várias religiões e os direitos e liberdades individuais podem ser restritos em nome da religião, tá? Então, aqui na teocracia, vamos ter líderes religiosos. Só deixa eu arrumar aqui. Religiosos. Bom, as leis e a governança do país, elas vão ser baseadas em princípios religiosos. Princípios religiosos, tá? E podem ser interpretadas pelos líderes religiosos. A teocracia, ela também é governada por uma ou várias religiões e também os direitos, é interessante a gente colocar isso, os direitos e garantias, né, os direitos e liberdades individuais, elas podem ser restritas em nome da religião, podem ser restritas em nome da religião. Então, em resumo, a principal diferença entre a república, a monarquia e também a teocracia é a forma como o poder ele é exercido e a relação entre o poder político e também o poder religioso, tá? A república é baseada na eleição de representantes pelo povo. A monarquia ela vai ser liderada por um monarca e a teocracia é uma combinação entre o poder político com o poder religioso, do qual é exercido pelos líderes religiosos, tá, pessoal? Já para diferenciar, né, com a forma de governo, vamos ter o sistema de governo, tá? O sistema de governo, no qual ele pode ser exercido em duas espécies, né? A gente tem o presidencialismo e também vamos ter o parlamentarismo. Aqui, vamos ter, por exemplo, a república, que é uma forma de governo, ela poderá ser, então, presidencialista ou parlamentarista, porque é um sistema de governo que a república adota, né? Ou pode adotar um ou pode adotar outro. No caso do sistema presidencialista, as funções de chefe de Estado e chefe de governo, elas vão estar concentradas na figura do presidente. Então aqui no presidencialismo, o presidente ele será o chefe de Estado e também será o chefe
de governo. Tá? Enquanto que no sistema parlamentarista, essas duas funções que a gente citou aqui, o chefe de Estado e o chefe de governo, serão exercidas por pessoas diferentes. Então vamos ter o presidente, aqui vamos ter o presidente, e também vamos ter o primeiro-ministro. É claro que esse nome ele pode mudar em relação ao local, né? O primeiro-ministro, por exemplo, ele pode ter outros nomes, como chanceler, né? Pode ser também o nome do primeiro-ministro, né? Então, isso vai depender do país. Então, no presidencialismo, vamos ter essa função, né? Essas duas funções sendo acumulado em uma única pessoa, né? O presidente, ele tanto vai exercer o chefe de Estado como o chefe de governo. Já no parlamentarismo, vamos ter aí o presidente e também o primeiro-ministro, que cada um vai tratar de uma função diferente. Sendo que, basicamente, o chefe de Estado ele vai tratar sobre assuntos que vão dizer respeito ao exterior, né? A questões de exterior, né? O exterior conversa com outros países, né? Essas questões em relação ao internacional. Já o chefe de governo vai fazer questões voltadas para o interior do nosso país, né? Sobre políticas internas, poder executivo, as leis, né? Isso tudo que vai tratar vai ser o chefe de governo. Então, só relembrando, aqui no presidencialismo, vamos ter as duas funções exercidas pelo presidente, tá? Pelo presidente da República, só presidente da República. Já no parlamentarismo, essas duas funções vão ser exercidas por pessoas diferentes. Vamos ter o presidente e o primeiro-ministro. O primeiro-ministro resolvendo questões do exterior, já o presidente questões do governo interno, tá? Então, fechando aqui esse parênteses para não confundirmos mais forma de governo e sistema de governo e sabermos então conceituar a república, né, o que é república, vamos então a outra questão muito interessante em relação a essa parte da república, no qual podemos dizer, será que república é igual à democracia? Então, é muito comum pensar que a república ela seja sinônimo de democracia. Afinal, as duas elas vão ter origem no mesmo lugar que a Grécia Antiga. Porém, a democracia ela não é uma forma de governo, tá? Democracia não é uma forma de governo, é uma organização social onde os cidadãos eles têm direitos garantidos, assim como deveres a cumprir. Portanto, a democracia ela pode existir tanto dentro de uma república quanto dentro de uma monarquia, né? Existindo esses requisitos, né, ou esses padrões como uma organização social onde os cidadãos eles vão ter direitos garantidos, assim como deveres, está aqui preenchido uma república. Então pode ser uma monarquia democrática, né? Ou então uma república democrática, tá? Essa questão da república ser igual à democracia muitas vezes é colocada, pois quando as colônias americanas elas estavam realizando o seu processo de independência, a maioria escolheu a república como sendo uma forma de governo em oposição à monarquia. Então assim ficou associado que a república ela estaria associada à democracia e a monarquia estaria então associada à opressão. No entanto, a república ela pode sim privar os seus cidadãos de direitos políticos, por exemplo, instituir a censura e decretar prisões arbitrárias. Caso isso aconteça, estaríamos aqui então diante de uma ditadura, né? Então a república, né, perceba que ela é uma república, porém, quando priva os cidadãos dos seus direitos políticos, institui a censura e decreta prisões arbitrárias, a gente não vai estar mais numa democracia, e sim numa ditadura. Então perde aqui
todos esses parâmetros que a gente viu agora, né? Uma organização social onde os cidadãos eles têm os seus direitos garantidos, assim como deveres a cumprir, né? Então, isso pode ser chamado de democracia. Então, quando há essa violação desses direitos, né, aqui a gente perde o status de democracia e passa então a ser uma ditadura. Igualmente, quando o poder do rei ele não é limitado pelo parlamento ou uma constituição, o regime de governo ele é chamado então de monarquia absoluta, tá? Então, pode sim existir uma monarquia democrática, né? Quando, vamos dizer, quando o poder do rei ele é limitado. Então, o poder do rei ele não é absoluto. Pode existir, então, uma democracia dentro de uma monarquia, tá, pessoal? Vimos assim, então, que a república nem sempre garante a democracia do povo, tá? Então, como a gente citou alguns exemplos, a república ela pode sim pode privar os seus cidadãos de direitos políticos, né? Instituir censura e também decretar prisões arbitrárias, tá? Seguindo, vamos ver aqui algumas características da república. Nesse meio tempo no qual a gente vem falando sobre a república, a gente já viu algumas características da república, né? Então vamos enumerar elas aqui. Primeiramente, a gente tem que república é coisa do povo, então pertence ao povo, né? Res pública. Também vamos ter aqui que a eleição haverá, né? Eleição para governante e não será algo hereditário, tá? Não será algo hereditário. Aqui seria monarquia, basicamente. Já aqui na República, a gente tem uma eleição para o governante, né? O representante do povo. Também vamos ter que o mandato desse governante, ele será temporário. Ele será temporário e não vitalício. Também vamos ter que o governante, ele terá responsabilidade. Ele será responsável e irá prestar contas dos seus atos, né? Coisa que na monarquia não era instituído. O rei, ele simplesmente poderia fazer qualquer coisa e não iria prestar conta dos seus atos. Aqui na república, ele tem sim uma responsabilidade e irá ser julgado pelo poder judiciário pelos seus atos, tá, pessoal? Também vamos ter que o governante, ele será igual a todos perante a lei, com as suas devidas exceções. É claro, né, que um presidente, por exemplo, tem alguns pontos no qual ele recebe, por exemplo, uma imunidade processual, né? Então ele tem alguns pontos ali que vão ser diferentes, mas isso se dá simplesmente por causa do seu cargo, tá? Porém, ele é uma pessoa igual a todos nós, que vai responder perante a justiça determinados atos, né? Isso vai em confronto direto, né? Aqui, cooperando com a questão do governante, ele ser responsável, né? Então, ele é basicamente igual a todos perante a lei, tá, pessoal? Depois, vamos ter um ponto que demanda bastante atenção, que é o seguinte: a república, ela não vai ser cláusula pétrea, tá, pessoal? A república, ela não vai ser cláusula pétrea, mas sim será caracterizado como um princípio sensível, tá? Então, ela será um princípio sensível e não uma cláusula pétrea. Sendo assim, não podemos aqui abolir o princípio republicano, pois ele é um princípio sensível. E o que acontece? Lá no artigo 34 da nossa Constituição diz que a União ela não intervirá nos estados nem no Distrito Federal, exceto para, inciso 7, assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais, tá? Observar os seguintes princípios constitucionais. A linha A, forma republicana, sistema representativo e também regime democrático. E o que acontece? Se acontecer aqui uma violação desse princípio, acontecerá uma intervenção federal, tá? Uma intervenção federal. Então, neste caso, como exemplo, a gente tem, caso algum governador de um estado, ele queira então decretar uma monarquia em seu estado, isso será um caso de intervenção federal. A União, ela vai intervir naquele estado para que aquele estado, né, aquele governador, não faça aquilo, pois
A república, ela é um princípio constitucional, né? Então deve observar, né? Então a União, ela não intervirá, a União não intervirá nos estados, nem no Distrito Federal, a não ser quando houver um ataque à forma republicana do nosso estado. E uma dessas questões é essa parte no qual há essa intervenção federal para que restaure, né, a ordem em determinado local. Se um governador de um estado ele quiser decretar então uma monarquia e dizer que é um rei naquele determinado estado, não pode, né? Não pode, até porque isso vai estar casado ali com a federação que a gente vai ver agora. Então, avançando no artigo 1º da nossa Constituição, iremos falar um pouco acerca da federação. E o que é federação, né? Federação é uma forma de Estado, deixa eu pegar aqui, uma forma de Estado no qual verificamos a maneira pela qual o Estado ele organiza o povo, o território e também a estrutura e o seu poder relativamente a outros poderes de igual natureza, né? A gente pode colocar aqui um poder político, soberania e também autonomia, né? A distribuição deles, que eles ficarão coordenados ou subordinados, tá? Então, uma federação é uma forma de organização política que se baseia na união de diferentes estados ou então regiões autônomas em um único estado soberano. Em uma federação, o poder ele é compartilhado entre o governo central e os governos locais, que têm uma certa autonomia para governar suas respectivas regiões dentro dos limites que são estabelecidos pela Constituição Federal. Então podemos dizer que a federação, ou também chamado de Estado Federal, é um estado composto por diversas entidades territoriais autônomas dotadas de governo próprio, sendo que a federação é a nossa forma de estado, tá? No Brasil, a federação ela nasceu na forma artificial, pois primeiro então foi criado o Estado Central, fruto da monarquia que foi instalada no Brasil Imperial, e somente após a proclamação da República em 1889, e especificamente com a Constituição de 1891, foram criadas então as unidades federativas, né, o federalismo. Um outro exemplo em relação à federação é nos Estados Unidos, que houve o contrário daqui do Brasil. Lá existiam estados soberanos pré-existentes que se agregaram para constituir a federação, né? Eles transformaram uma confederação em uma federação. Então, como dito, a gente tem que no Brasil houve uma federação centrífuga, tá? Uma federação centrífuga, que no caso é a chamada federação por segregação, tá? Uma federação por segregação, pois os estados, né, ou estado, melhor dizendo, antes era um estado unitário e se reparte em unidades formando um estado federado. Há uma segregação do estado unitário. Então, podemos dizer assim, que houve aqui um estado, né, o estado unitário, e esse estado unitário, ele foi se repartindo, né, foi segregando e criando novos estados, né, que são os chamados estados federados. Estados federados. Então, a gente pode citar exemplos aqui, né? A gente tem São Paulo, né, Minas, Maranhão, né? Todos esses são estados federados que surgiram após a segregação, né? Essa federação centrífuga. E como falamos, o outro exemplo em relação a isso é os Estados Unidos, que por outro lado houve aqui uma federação centrípeta, tá? Centrípeta, no qual é chamado de federação por agregação, tá? Federação por agregação. Pois antes aqui haviam estados soberanos, tá? Estados soberanos, os quais eram confederados e eles se juntaram, abdicando a sua soberania para formar então um único estado federado. Então a gente tem aqui nos Estados Unidos vários estados, tá? Vários estados, e todos esses estados eles eram soberanos, todos eles eram soberanos. E o que aconteceu? Eles se juntaram, né? Eles fizeram
essa agregação e todos eles formaram uma federação, que é os Estados Unidos da América. Tá? A diferença daqui para o nosso, né? Aqui do nosso, a gente tinha um estado unitário, no qual ele se subdividiu e criou-se então os estados federados. Esses estados federados, eles são autônomos. Tá? Autônomos. Então, dentro daqui da nossa federação, é chamado centrífuga, porque houve aqui uma força de dentro para fora, né? De dentro para fora, né? Houve essa segregação. Já nos Estados Unidos, que é o nosso exemplo aqui da federação por agregação, houve uma força centrípeta, tá? Uma força centrípeta, que é de fora para dentro, né? De fora para dentro. Então, seguindo, atipicamente, a estrutura federativa brasileira, ela prevê que também os municípios, eles vão integrar a federação, pois eles vão também gozar de autonomia típica dos entes políticos que integram o Estado federado, né? Conforme lá o nosso artigo 18 da Constituição, que diz que a organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os estados, Distrito Federal e também os municípios, todos autônomos nos termos desta Constituição. Ou seja, nos limites da nossa Constituição Federal, os estados membros, o Distrito Federal e também os municípios, eles vão gozar aqui da autonomia financeira, administrativa e política, tá? Então, lembrem, nossa estrutura federativa brasileira é a União, os estados, o Distrito Federal e também os municípios, todos possuindo autonomia, tá? Autonomia. E lembrando aqui, a República Federativa do Brasil é o único que vai possuir soberania, tá? Soberania. Não confundir esses dois, tá, pessoal? É diferente, autonomia de soberania. Assim, temos que deixar bem claro aqui que a República Federativa do Brasil, ela será uma pessoa jurídica de direito público internacional, tá? Uma pessoa jurídica de direito público internacional que vai possuir soberania, tá? Que vai possuir soberania. Já como dito, a União, Estados, Distrito Federal e municípios, elas são pessoas jurídicas, deixa eu colocar aqui, pessoas jurídicas de direito público interno, tá? Direito público interno e que não possuem hierarquia entre eles. Só arrumar aqui para a gente não confundir, tá? Aqui é pessoa jurídica de direito público internacional e lá os estados, Distrito Federal, municípios e também a União, elas serão pessoas jurídicas de direito público interno, tá? Interno. Agora, algumas características do federalismo, vamos ter que a soberania do Estado federativo, né? Como a gente acabou de falar aqui, a República Federativa, né? A República Federativa do Brasil, né? A soberania do Estado Federativo. Também vamos ter a autonomia dos entes que compõem a federação, né? Vamos ter a União, estados, municípios e também o Distrito Federal, como acabamos de citar. Ela é indissolúvel, né? Isso liga diretamente ao que falamos anteriormente, lá no finalzinho da República, que eu falei que era o gancho aqui para a nossa federação. É indissolúvel, não há o direito de secessão. Aqui é o direito de um Estado, né, um Estado federado, ela sair da federação. Aqui não há esse direito, que é o que vamos falar um pouco mais à frente sobre a união indissolúvel. Não existe esse direito do Estado dele sair da federação, tá, pessoal? E que tenha um documento formal escrito que constitua esse pacto, né, a nossa Constituição Federal, né, Constituição Federal aqui de 88. Também vamos ter a repartição de competências. Cada ente tem as suas atribuições, no qual ficará demonstrado lá nos artigos da nossa Constituição que tratam acerca das competências dos entes, né, da União, dos estados, do Distrito Federal e também dos municípios.
Vamos ter o bicameralismo, que é o poder legislativo, Senado Federal mais a Câmara dos Deputados, né, que é o Congresso Nacional. Deixa eu só arrumar aqui. Congresso Nacional. Nosso Congresso Nacional. Também vamos ter questões de intervenção federal, no qual citamos uma sobre a questão do princípio constitucional sensível, né, que é a manutenção da federação, né, no qual a gente tem situações excepcionais que vão estar descritas lá no artigo 136 a 139 da nossa Constituição. E também vamos ter o controle judicial de constitucionalidade, que é o controle ali do Poder Judiciário ou do Supremo Tribunal Federal, em regra de controlar as leis aqui do nosso país, né? Ele que vai dizer se uma lei ela é constitucional ou não. Então, existe esse controle judicial de constitucionalidade das nossas leis, tá? Um ponto importante em relação à federação é que o modelo federativo do Brasil, ele é uma cláusula pétrea, tá? Diferentemente do que falamos sobre a república, né, que é um princípio constitucional sensível, a federação, né, o modelo federativo do Brasil, ele será uma cláusula pétrea, que está disposto lá no artigo 60, parágrafo 4º, inciso 1 da nossa Constituição, que diz que, artigo 60, a Constituição ela poderá ser emendada mediante proposta. Parágrafo 4º, não será objeto de deliberação de proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa de Estado, tá? Então, como visto aqui nesse artigo 60, não pode ser objeto de deliberação de proposta de emenda constitucional para que haja abolição da forma federativa do Brasil. Então, lembrem-se bem, a forma federativa do Brasil, ela é uma cláusula pétrea, não podendo ser, então, objeto de emenda constitucional. Seguindo, então, vamos falar um pouco sobre a união indissolúvel aqui da nossa federação. Então, ao estabelecer que a Federação Brasileira ela se constitui por uma união indissolúvel, o mencionado texto constitucional ele afastou aqui a possibilidade da secessão. Então, não existe o direito de secessão, tá, pessoal? Não existe o direito de secessão. Esse direito de secessão ele é típico das confederações. Por quê? As confederações, cada estado, eles são soberanos, eles vão ser soberanos e não autônomos, tá? Então, esse caso, o estado confederado, né, esses estados soberanos e independentes, eles podem, neste caso, pleitear sim a sua saída da União, né, da confederação celebrada aí por um tratado internacional. Assim, o direito de secessão ele é de grande diferencial entre uma confederação, no qual ele é possível, e uma federação, no qual é vedado, tá? Não havendo direito de secessão numa federação. No Brasil, a transição de confederação para federação não existiu, tá, pessoal? A gente saiu de um estado unitário, como falamos, com uma centralização política e um monismo de poder, e migramos então para uma federação, na qual as antigas províncias elas passaram a ser consideradas estados-membros. Então, eu trouxe aqui um mapa do Brasil com todos os seus estados, né? E aqui o que seria essa secessão? Então, por exemplo, a gente tem aqui o estado de Rondônia, o estado de Rondônia. Imagina que o governador do estado de Rondônia ele quisesse sair, né, da federação aqui do Brasil, né, e criar um país, né, um país chamado Rondônia. O que aconteceria? Não poderia, né? Não poderia, tanto a questão no qual falamos da república, né? Tudo isso é interligado ali da república, como falamos, seria atingir aqui um princípio constitucional, que é a república. Não pode acontecer isso porque ensejaria aqui em uma intervenção federal para estabelecer a ordem no país. O que acontece? Não pode porque foi firmado um contrato, não sendo esses estados, né, todos esses, Amazonas, Acre, Pará, Minas, todos eles vão ser autônomos, tá, pessoal? Eles vão possuir somente autonomia.
não vai existir aqui soberania, tá? Soberania não vai existir. Por isso que eles não podem sair do Pacto Federativo aqui. Não podem sair do Pacto Federativo. Eles não possuem soberania, tá? Igual falamos aqui em relação à diferença entre federação e confederação, tá? Eu também trouxe aqui a questão do mapa com Brasil províncias. Então a gente tem aqui as províncias de São Paulo, também temos as províncias de Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais. Então todas essas províncias, com a federação, elas passaram a ser consideradas estados membros, tá? Estados e não mais províncias. Esses estados ganhando autonomia, tá? Autonomia para gerir os seus recursos financeiros, criar as suas próprias leis, né? Administrar todo o seu financeiro, tá, pessoal? Então, as províncias com a federação, elas viraram então estados, né? Esses estados autônomos. Lembrando que na autonomia também vamos ter os municípios, Distrito Federal e também a União, tá? Assim, ao contrário dos Estados Unidos, onde os estados eles abriram mão da soberania, como falamos, e tiveram que passar a conviver então com a autonomia. No Brasil, as províncias aqui, que não possuíam qualquer atribuição política e também legislativa, passaram a ter então uma autonomia, ou seja, eles passaram a ter uma possibilidade de auto-organização. Então, tudo isso aqui, né, a gente tinha aqui um estado unitário, tá? Um estado unitário, passando assim a ser dividido então em estados, criando autonomia, tá? Financeira, legislativa, né? Toda essa auto-organização. Então, pessoal, com o mesmo fundamento da forma federativa, o direito de secessão, ele é demonstrado lá no artigo 60, tá? Parágrafo 4º, inciso 1, quando fala sobre a forma federativa. Então, quando falar em forma federativa, já lembrem, tá? Não é admitido direito de secessão, tá? Não é admitido o direito de secessão. Se não é admitido o direito de secessão, não podemos aqui fazer uma emenda constitucional permitindo o direito de secessão, porque é uma cláusula pétrea essa questão da vedação ao direito de secessão, tá, pessoal? Assim, em nossa realidade, portanto, o objetivo da União é, por um lado, impedir que os estados eles vão extrapolar a sua autonomia e busquem aqui o direito de secessão, e, por outro lado, fazer com que a autonomia ela seja mantida e não submetida a um governo central, né? Então, aqui temos esse objetivo central também da União, né? Fazer com que esses estados eles não extrapolem a sua autonomia, querendo buscar aqui uma soberania e então querer a secessão, né, se separar do país, e também fazer com que essa autonomia ela seja mantida e não engolida por um governo central, transformando novamente o país em um estado unitário, tá? E por fim, a gente tem o Estado Democrático de Direito, tá? E o que seria esse Estado Democrático de Direito? O Estado Democrático de Direito é um conceito que designa qualquer Estado que se aplica a garantir o respeito às liberdades civis, ou seja, o respeito pelos direitos humanos e pelas garantias fundamentais, através do estabelecimento de uma proteção jurídica em um Estado de Direito. As próprias autoridades políticas estão sujeitas ao respeito das regras de direito, né? Então, aqui a gente tem um Estado sob a égide das leis, né? Uma Constituição. Vamos ter aqui uma Constituição que vai trazer regras para que essa sociedade ela se mantenha, tá? Respeitando, é claro, os direitos humanos e as garantias fundamentais. Então, o Estado de Direito nos dias atuais, ele tem um significado de fundamental importância no desenvolvimento das sociedades, após um amplo processo de afirmação dos direitos humanos, sendo um dos fundamentos essenciais de organização das sociedades políticas do mundo moderno.
Assim, o Estado democrático de direito, ele é um modelo de organização política baseado na ideia de que o poder deve ser exercido com base nas leis, com respeito aos direitos fundamentais dos cidadãos e com a participação ativa dos mesmos na vida política do país. Então, nesse modelo de soberania popular, é um valor fundamental e o poder que emana do povo que exerce sua vontade por meio de eleições livres e justas. Além disso, o Estado ele deve garantir a proteção dos direitos fundamentais, como a liberdade de expressão, de reunião, de religião, de associação e também garantir o acesso à justiça e à igualdade perante a lei. Assim, o Estado Democrático de Direito é uma forma de Estado no qual a soberania popular ela é fundamental. Além disso, é marcado pela separação dos poderes, tá? Separação dos poderes estatais, a fim de que o legislativo, executivo e também o judiciário, eles não se desarmonizem e comprometam a soberania popular. Outro ponto importante para caracterizar essa forma de Estado é o respeito aos direitos humanos que são fundamentais e naturais a todos os cidadãos. Tá? Simplificando, o Estado Democrático de Direito, além de trazer essa centralidade na soberania popular e também a separação dos poderes, traz também o máximo respeito aos direitos humanos e às garantias fundamentais a todas as pessoas, tá? Bom, pessoal, então é isso. Vamos ficando por aqui. Se gostam desse tipo de conteúdo, deixem um curtir, se inscrevam no canal e também deixem nos comentários sugestões ou dúvidas que estarei respondendo vocês o mais breve possível. Muito obrigado, pessoal. Até mais.